Gente boa de Deus, graça e paz, amém? Nós vamos continuar hoje a aula, fizemos duas partes, a aula passada, sobre chamados para promover a fé, e abordando sobre o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, e os primeiros problemas que vieram, né? Em função disso, onde tem pessoas, nós comentamos na aula passada, onde tem gente, tem problema, não é? Onde há um acúmulo de pessoas com suas ideias, com suas culturas, com seus estilos de vida, suas formações, há também uma variedade de pensamentos, de ideias, de decisões, de interpretações. Eu creio até que comentamos isso na aula passada, que igreja é heterogeneidade na homogeneidade. Igreja é um universo heterogêneo no homogêneo, ou seja, são pessoas que são chamadas, que foram remidas por Jesus Cristo e que compõem o mesmo corpo, e nessa diversidade, nessa heterogeneidade, se unem para ser um só corpo. E para que isso aconteça, o Espírito Santo é um espírito criativo, é um espírito governante, é um espírito que faz gestão da nossa alma, da nossa vida, e distribui os dons, e distribui consciência a cada um, para que todos, mesmo sendo indivíduos, todos juntos formem um corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Esse é o grande desafio. Também vemos logo no início da igreja, falamos isso, abordamos na aula passada, apenas no retrospecto, no capítulo 6, que houve problemas já no início. As viúvas dos irmãos helenistas, aqueles que não eram judeus de origem, aqueles que não eram judeus de raiz, estavam sendo esquecidas no partir do pão, na distribuição, né, dos benefícios que haviam na igreja. Então já houve aí um problema, levantou-se uma questão. Aí convocaram os apóstolos, os irmãos, e disseram: não podemos deixar nós de ministrar a palavra e as orações para servir as mesas. Escolham entre vós 7 homens, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e dão ali o perfil desses homens que deveriam fazer a parte da diaconia no serviço, da mesa, distribuição, não é? do pão, ou seja, hoje seria da área, não é? Da filantropia, o filântropo, né? Aquele que ajuda, aquele que o social, né? Filo, amigo do social, amigo da ajuda, amigo que está pronto a se doar. E escolheram, e aí aquela primeira crise foi amenizada, foi completada, porque quando nós oramos, quando nós temos consciência do Senhor, não há problemas na igreja que não possamos resolver. A igreja é o lugar onde nós, buscando a direção do Senhor, quando buscamos a direção do Senhor, encontramos solução do Senhor. Amém? Então nós vamos abordando esses dois aspectos aqui, né? Crescimento e os problemas que surgiram, crescimento e os ministérios da igreja. Vimos então que logo inicia o ministério, né? Os apóstolos convocam a igreja, os apóstolos têm o encargo, palavra, ensino, a capacidade didática, não é? Ensinar. Depois a igreja separou, escolheu, orou. Aparece o serviço da diaconia, os diáconos, capacidade de servir, e também a capacidade da mordomia, a capacidade, o dom de ofertar, de auxiliar. Isso acontece no coração do crente, o ofertar, o auxiliar, de uma forma, de outra,
Deus ele vai trabalhando isso em nós. Não é? Sempre é interessante que na mordomia, por exemplo, você vai ter que abrir mão, por vezes, de algumas coisas da nossa vaidade pessoal. Mordomia requer isso. Mordomia, por vezes, e muitas vezes, vai requerer que eu abra mão de alguma coisa que me satisfaz, alguma coisa como hoje também é comum dizer, né? Um produto de consumo, um sonho de consumo. E por vezes acontece isso. Nós temos que abrir mão para poder ver o trabalho do Senhor fluir. Abrir mão. Amém? Eu estava pensando hoje sobre essa questão. Por exemplo, né? Eu pensando, usando aqui eu como exemplo no sentido de entrega, de estar no ministério pastoral. Estar no ministério pastoral. Eu tenho um ministério e eu estou encaixado, talvez enquadrado humildemente, nesse primeiro tópico do ponto 2 aí. Palavra e ensino, capacidade de dar. O Senhor me colocou, pela graça, nesse ministério. Agora, como é que isso acontece? Será que apareceu de repente o pastor Bonani? Não, foi todo um processo. Foi todo um processo. E hoje eu estava pensando justamente nisso. Por exemplo, a minha família, os meus filhos, num período da minha vida, viram o pai profissionalmente ter uma ascensão. Ou seja, eu já trabalhei, não é a primeira vez, mas já trabalhei em várias áreas profissionais e sempre fui bem sucedido. E os meus filhos tiveram um período que eles assistiram esse sucesso do pai. Ou seja, na vida profissional, numa determinada área, ser bem sucedido, ganhar muito dinheiro, trabalhar esse dinheiro, gerir situações, adquirir bens. Eles assistiram, mas depois também assistiram eu ter que abrir mão disso por uma opção, uma escolha, um desafio que Deus me deu. Olha, agora integralmente na obra do Senhor. E eu aceitei esse desafio, abri mão. Ou seja, aquele nível, aquele status que eu tinha na minha ótica ou na ótica dos meus filhos, ou na ótica da medição de êxito, de empreendedor, eu simplesmente me diluí, suí. E está pensando nisso. Se um dia os meus filhos perguntarem para mim, ou perguntassem para mim: ô pai, olha, poxa, você entrou aí para o ministério, as coisas mudaram, anda em amor, anda por fé, cada dia é um dia, e é assim comigo, amados, cada dia é um dia. O meu chão, o meu piso, né, a minha área de fundamento, simplesmente é fé. O meu terreno, onde eu firmo os meus valores, as minhas economias, o meu orçamento é o terreno da fé. Eu larguei mão de um terreno confortável, que me dava garantia, onde eu tinha benefícios e bons benefícios, e aceitei um desafio de mergulhar totalmente num outro terreno, onde eu não via o chão, onde eu tinha que pisar como Pedro nas águas pela fé, onde eu só ouvia a voz: vem e segue-me. Mas eu diria para os meus filhos: olha, seu pai não teve sucesso na vida profissional, mas se eu trabalhasse na vida profissional, eu teria sucesso. Se eu voltasse a trabalhar na vida profissional, tenho certeza, não é que eu sou melhor do que ninguém, mas tenho certeza daquilo que Deus também me capacitou com os dons, talentos naturais, e teria êxito. Mas optei. E por vezes nessa opção, nesse tempo que eu estou me envolvendo pela fé no ministério, onde eu não tenho zona de conforto, mas apenas exercício de fé, eu tive momentos em que titubeei, vacilei,
quis confiar novamente nas minhas potências profissionais, que não é nenhum problema, mas mesmo assim eu me lancei nos braços do Senhor e tenho confiado até hoje que Ele não vai desamparar. Ele é Deus fiel, amém, amado? Ele não vai desamparar, Ele é um Deus fiel, amém? Então é isso, esse ponto 2 aí nós abordamos na aula passada. Vamos para a leitura, ponto 3. Vamos aqui voltar aqui à página, deixa eu ver aqui, página 25, muito bem, isso mesmo. Página 25. Estevão e Saulo, tá bem? Hoje a Camila vai ficar aí na incumbência do microfone. Aleluia. Todos têm aí a apostila? Eu esqueci a minha. Ei! Seu? Olha, ali em cima da mesa tem lá. Vamos lá. Por favor. É só na hora de terminar a aula. Você não fica com dúvidas no caso. É página 25. Vamos lá. Começa no primeiro parágrafo ou já passa no segundo? 4 segundos já. Estevão e Saulo. Estevão era um discípulo cheio de graça e poder. Eu estou dando o segundo porque o primeiro a gente viu semana passada. Isso. Estevão era um discípulo cheio de graça e poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Os judeus, entretanto, opunham-se a ele, já que não conseguiam vencer a sabedoria do Espírito, que falava por meio de Estevão. Subornaram homens a fim de acusá-lo. Por isso, ele foi levado perante o sinédrio para ser julgado. Quando lhe foi dada a chance, Estevão, cheio do Espírito, falou com respeito a Jesus Cristo, expondo a verdade contida na palavra. Por causa disso, os judeus que o ouviam, enfureceram-se e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Amém. Até aí. Ponto 3. Como é que está aí, Camila? Crescimento e as perseguições. Crescimento e as perseguições. Vocês perceberam que Estevão, logo que foi separado, já foi martirizado? Estevão estava lá na vida dele da igreja, no testemunho dele, no dia a dia dele. De repente surgiu um problema dentro da comunidade, e ele está envolvido de repente dentro de um problema na comunidade e servindo, mas era um homem que servia com o coração cheio do Espírito, e em função disso, do seu testemunho, da sua vida com Deus, do seu compromisso com Jesus Cristo, ele sofreu martírio. No capítulo 7 nós temos quando Estevão ele é levado ao sinédrio, que era na época de Estevão, na época de Jesus também, era o tribunal religioso, legal, onde as coisas eram julgadas, e esse tribunal, a sentença que ele desse era a sentença, se era morte, apedrejamento, era apedrejamento, enfim, o que ele sentenciava tinha que se cumprir. E o contexto todo do martírio de Estevão, do testemunho dele, é que ele é alvo de uma multidão de pessoas com o mesmo intento, com o mesmo desejo, com a mesma mentalidade, com a mesma tendência. Aqui tem um sinal muito importante, eu estava pensando nisso hoje para falar para vocês. Quando as
circunstâncias, o fluxo das coisas, sejam pessoas, sejam nossos envolvimentos, seja trabalho, seja dinheiro, seja profissão, tudo que se tornar um fluxo, que começa a querer matar a nossa fé, fique esperto, porque Satanás está aí para tentar nos fulminar. Você vejam bem, Estevão ficou sozinho, ficou só, e uma multidão de acusadores se levantaram contra ele, e ele ficou aparentemente, humanamente, só ele e aquele sinédrio, mas ele não calou-se. E é interessante que no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão faz um relato de toda a antiga aliança, de todo o Antigo Testamento. Ele faz um relato completo. Se você leu, você vai ver lá, ele fez um relato completo desde Gênesis até a vinda do Senhor Jesus Cristo, passando por nossos primeiros pais, passando por Abraão, Isaac e Jacó, passando por José, por Moisés, por Davi, enfim, ele faz uma síntese do Antigo Testamento. Por isso que eu disse para vocês que eu disse já para vocês, digo novamente aqui, que eu viveria tranquilamente só com o Novo Testamento, porque tenho tudo aqui já, tenho tudo sintetizado em Jesus Cristo, tudo, e ele está lá falando para aqueles homens, testemunhando que tudo que está na antiga aliança, tudo que está registrado em Moisés, em Elias, nos profetas, no pai da fé, Abraão, Isaac e Jacó, tudo é Gênese, é semente, é um anúncio, uma prefiguração de Jesus Cristo, que tudo, o Antigo Testamento, a antiga aliança, essa história pertence a Jesus Cristo, existe por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não existe por causa dela, ela existe por causa de Jesus Cristo. A história existe porque Jesus vem antes, a salvação existe porque Jesus vem antes. Eu e você, nosso dom existe porque Jesus vem antes, e ninguém pode roubar isso de nós. Não deixe ninguém roubar isso. Amém? Muito discernimento em tudo que eu faço. Por isso que eu estava dizendo aqui sobre a questão da vocação. Eu poderia escolher, e Deus não ia pesar a mão na minha vida, mas eu ia colher fruto daquela escolha, daquela decisão. Mas eu aceitei o desafio de andar por fé, de ser ministro da palavra, de estar enquadrado nesse ministério do ensino. Estevão também sofreu. 3.1, o que diz aí? Preparados para todo tipo de incompreensões. Temos que estar preparados para todo tipo de incompreensão. Nós vamos ser minoria. Tem uma notícia aqui abençoada. Um dia o irmãozinho chegou aqui, acho que foi numa quinta-feira. Ele está 2 semanas aqui. E ele disse: pastor, ele veio do Rio de Janeiro, aqui é pedreiro, hein? Falei: por quê? Você não encontra igreja assim em lugar nenhum? As pessoas são frias, são individualistas, as pessoas parecem que são uma pedra. Você fala, é como se batesse numa pedra. Eu falei: é assim mesmo aqui. Mas esse é o preço, essa é o ambiente. Eu posso escolher, meu irmão, você pode escolher voltar lá para o Rio de Janeiro, voltar lá para as igrejas, voltar para o movimento, voltar para aquela cosmovisão, aquele ambiente todo evangélico que existe no Brasil. Mas aqui o ambiente é assim. O que eu tenho que fazer? Eu que não posso me alterar. Eu tenho que saber que eu sou no conta-fluxo, e que um a um eu vou trabalhando e vou ganhando um amigo, uma amiga. Eu vou falando do amor de Cristo para essa pessoa e vou alcançando essa pessoa. E aí o trabalhar é assim. Hoje
tive a notícia, vamos orar pelo bebê, né? O menininho que nasceu dos irmãos ciganos ficou doentinho. E eu no meu coração falei, não, vou lá. Socorrer, estava lá a família, sozinha. E ficaram felizes quando viram o pastor, aleluia. E eu consegui entrar no quarto, pegar o bebê no colo, orar por ele, graças a Deus. Eles ficaram consolados. Mas veja lá, há almas, há pessoas, há vidas que precisam. Eu preciso encontrar. Eu preciso sair. Eu preciso anunciar. Mesmo no meio da incompreensão. E nunca pensar que não haverá salvação, não haverá possibilidade. Não. Por vezes não é como nós pensamos, não é como nós projetamos. Estevão não saiu pregar, não saiu anunciar, não era usado por Deus, não era um comunicador do Evangelho, pensando que logo após ele ia morrer. Ele não saía de manhã dizendo, olha, hoje eu não sei se eu volto para casa. Não, ele saía na expectativa de voltar para a sua família, voltar para a comunidade, voltar para o seu dia a dia. Entretanto, nesse dia ele voltou para ser enterrado, sepultado pelos irmãos da igreja. Sepultaram ele e plantearam, choraram por ele, mas buscou a vida. Por quê? Porque por vezes, amados, o discipulado também vai gerar perseguição. Estamos preparados para esse tipo de compreensão? Será que nós estamos preparados? Pastor, às vezes, como é que fica? Quando a pressão é grande, eu estou no meio de pessoas, e aí eu tenho que... Não estou dizendo que você tem que levantar a bandeira, fazer também essa coisa obrigatória ou um sacrifício, não, mas naturalmente as pessoas percebem que eu sou alguém diferente. Naturalmente. O que você tem, o que existe em você que é diferente? Outro dia, vou contar uma história para vocês. Assistam aí, vocês estão me ouvindo aqui em Portugal. O meu carro fica parado aqui na frente. E eu saí com a cadelinha para passear. E um senhor, a cadelinha minha ladra, mas ela não ferra. Claro que ele não sabia disso, mas ele fez uma cara tão feia. Ele já fez a cara feia, cara carranca. E eu segurei a cadelinha e falei, pode passar. Ele disse, não, passa o senhor. Eu olhei para ele, falei, bom dia, sorri para ele. Falei, o sorriso fica bem. Fazendo a alma estraga o nosso dia. Falei assim na cara dele. Fechou assim. E foi embora. Mas eu senti de falar aquilo para ele. E foi embora. Com a minha cadelinha, não? Acho que foi ontem, ou antes de ontem. Novamente eu passando foi ontem, domingo. Ontem foi domingo. Domingo. Eu passeando, ele estava passando. Quando ele passou por mim, ele deu um sorriso. Ele deu um sorriso para mim. E aí ele deu um sorriso e começou a olhar para mim. Aí eu virei as costas, ele foi indo ainda e virou o pescoço sorrindo para mim. Parece que aquilo tocou ele. Você veja bem? Sorrindo. Eu falei, graças a Deus, já mudou. Uma vez é isso. Sorrir, ministrar, mudar o ambiente. Mesmo que haja perseguição. 3.2. Ser discípulo de Jesus é viver no contrafluxo. É viver no contrafluxo. Ser discípulo de Jesus é viver no contrafluxo. Não é ser aceito por todo mundo. Eu fico até desconfiado quando todo mundo, sabe, quando todos se elogiam, quando todos te louvam, quando todos te elevam. Cuidado com esse tipo de ambiente, porque não é um ambiente dentro de um padrão aí, porque nosso padrão é contrafluxo. Contrafluxo de tudo, da nossa própria natureza. Da nossa própria natureza. Aquilo que por vezes a alma, a carne, o desejo do ser quer, e é um fluxo, né, das pulsões da nossa alma que vem à tona, e você diz, espera aí, eu tenho que controlar esse negócio. Isso aqui está estragando, está envenenando minha alma. E aí trabalhar em cima disso. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. E no cantinho orar, melhor remédio, eu digo a vocês, separe um cantinho, ore, repreende, chora, geme,
Senhor e levanta com uma mente nova, renovada, para que a vida do discípulo continue em nome do Senhor. 3.3. Por viverem e pregarem Cristo. Por viver, acho que por viver, não é? E pregar Cristo, desculpa aí, por viver e pregar Cristo. Perseguição. Por viverem, pregarem e perseguirem, por viver e pregar Cristo, vamos ter oposição. Quem já não sofreu oposição? Na escola, no trabalho, na família. Eu estou ouvindo domingo aqui um testemunho de, não sei quem contou para mim, de uma família que é evangélica e que eu sei que morreu lá um senhor que era responsável por um espaço lá da família e outros familiares expulsaram o resto da família. Então, pensando, esperando esse momento dele falecer, para depois, olha, na própria família. Chegaram, olha, vocês não confessam a nossa fé, vocês não confessam a nossa religião, vocês não confessam a nossa tradição, vocês não carregam os nossos andores, então, olha, um abraço. Negócio, amigos à parte. Então, é perseguição, é batalha. Agora vamos à leitura. Quem aqui nós paramos aí. Aqui. Lá no penúltimo parágrafo. Eis o relato de seus últimos momentos. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Versos 59 e 60. É no episódio do apedrejamento de Estevão que o nome de Saulo aparece pela primeira vez. Sendo ainda jovem, ele não apenas apoiou todo aquele suplício, mas até guardou as vestes daqueles que lhe tiravam as pedras. Certamente o testemunho de Estevão, bem como seus últimos momentos de vida, invocando o nome do Senhor, marcou sobremaneira a vida do jovem Saulo. Ok, Maria? Final do capítulo 8. Está lá Estevão sendo martirizado. Não, capítulo 7. Final do capítulo 7. E tinha um jovem lá, judeu, fariseu dos fariseus, que aprendeu aos pés do maior mestre da teologia judaica da época, Gamaliel, que era ferrenho, que era, segundo ele mesmo, narra, depois para outros irmãos, ele era irrepreensível na religião dele. E ele usa esse termo, religião. Ele chama o mover judaico dele, a confissão judaica, a religião. Ele era irrepreensível na religião dele. Hoje nós denominaríamos fanático. Ele era um fanático. E ele consentiu na morte de Estevão. Tiraram as roupas de Estevão e jogaram nos pés dele. E ele consentiu na morte. Ele viu aquela semente tombar, ser plantada na terra, aquele sangue ser recebido, ser sugado pela terra por apedrejamento, que é chamado lapidação. Existe isso ainda hoje. Existe lapidação aí. Eu creio que uma linha da religião do islâmica tem também a condenação por lapidação, pedrada, pedra. Estevão morreu apedrejado. E Saulo consentia, Saulo aprovou, subscreveu todo aquele ato, achando que aquilo estava sendo feito em nome de Deus. Ele achava, no zelo dele. Ele era um doutor da lei. E ele fazia parte também do Sinédrio. E fazendo parte do Sinédrio, ele tinha documentos, ele tinha cartas para invadir as casas, as reuniões, as sinagogas, perseguir gente. Não só do caminho de Cristo,
mas também hereges, e tantas coisas ele tinha autoridade. E calhou dele estar naquele momento, daquele martírio, de testemunhar, e não só testemunhar, mas aprovar aquele ato. E diz depois do capítulo 8, que a partir dali, Atos 8:1, Atos 8:2, houve uma grande perseguição contra a igreja. A morte de Estevão espoletou uma grande explosão de perseguição. Estevão, como chama na Granada? Aquela pino, o pino da Granada. Estevão foi o pino da Granada que fragmentou uma poderosa perseguição contra a igreja, e Paulo encabeçou essa perseguição. Diz que ele entrava nos lares, ele assolava. Aqui, olha o que diz aqui. Continuamos a leitura. Pode continuar. Depois desse acontecimento, a perseguição se acirrou radicalmente. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, enquanto Saulo assolava a igreja. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere e exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus. Atos 8:1-3. 9, 14 e o 21. Você veja, olha os termos que Lucas usa no seu registro sobre Saulo, que ele entrava arrastando, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere e exterminava em Jerusalém. Quem lembra daquele filme O Exterminador do Futuro? O homem era um exterminador, não é mais exterminador do futuro, é exterminador de crentes. Exterminava os crentes. Mas em tudo isso nasce algo que é interessante, algo que é importante, porque a igreja só crescia. Então a morte de Estevão é esse ponto 4. Vamos ver aí, aqui. Crescimento e a semente produtiva. Crescimento e a semente produtiva. Estevão foi a primeira? Estevão foi a primeira semente lançada. Então, há um ditado, corria nos historiadores do crescimento da igreja, um dos bispos e pais da igreja chegou a declarar: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Já pensou? Tal era a perseguição. A partir daí houve um período enorme de perseguição, enorme de perseguições contra a igreja, anos e anos a fio. O Império Romano perseguiu, o judaísmo perseguiu, o sinédrio perseguiu, né? Eles eram perseguidos em todo o Império Romano, e depois eram lançados nas arenas para serem destruídos pelos gladiadores, pelos leões, segundo a história, Nero destruiu Roma e colocou os cristãos lá, pendurou eles em estacas e incendiou eles à noite, e queimaram a noite toda lá uma carnificina, iluminando a cidade, os cristãos morrendo. Mas tudo é gerado por semente. Crescimento e a semente produtiva. Estevão foi a primeira semente lançada. 4.2. Estevão precisou morrer para Paulo nascer. Estevão precisou morrer para Paulo nascer. Dizem até alguns pensadores que o espinho na carne, que Paulo confessa lá em 2 aos Coríntios, o espinho na carne que ele tinha era um tipo de um remorso muito grande, quase que ele da morte de Estevão, de ele subscrever a morte de um servo de Deus, de um irmão dele, de alguém que estava no mesmo corpo de Cristo que ele depois estaria, e que aquilo corroía a alma dele.
compulsão, um desequilíbrio quando ele pensava. Era algo que parece que tomava conta dele. Outros dizem que ele tinha um ataque epilético, outros que ele era cego. Enfim, há várias versões sobre esse problema que Paulo tinha. Mas veja bem, a morte de Estevão gerou o nascimento de Saulo, de Paulo. Lá no capítulo 9, vocês vão ler depois a narrativa da conversão de Saulo. Capítulo 7, testemunho e morte de Estevão. Capítulo 8, perseguição contra a igreja. Os discípulos são dispersos, o pino da granada é lançado, tirado, explode a granada, perseguição. E aí, capítulo 9, o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, tendo encontro com Jesus. 4.3. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Tá? É isso mesmo. Aleluia. Sara, continua a leitura para nós aí. Pega o microfone. Sabemos que, até então, os discípulos do Senhor Jesus eram identificados, sobretudo, pelo invocar o nome do Senhor. Com a perseguição em Jerusalém, é provável que se tenham sentido intimidados, evitando invocar o nome de Jesus publicamente, como antes faziam. Com o seu enfraquecimento, pouco a pouco, as práticas da religião judaica foram se infiltrando na igreja. Amém? Então sabemos que depois da perseguição, essa perseguição fragmentou também o ânimo de muitos irmãos. Essa perseguição fragmentou o ânimo de muitos irmãos. Então muitos começaram a se calar. Quando fala confessar aqui, é testemunhar. No início da aula, nós abordamos isso. Fluxo e o contrafluxo. Satanás sempre vai pressionar, ok? Vai pressionar, ele vai pressionar. Hoje nós vemos tendências, conversávamos isso hoje, não é? Força das tendências. Todos nós somos assaltados por tendências. E é interessante que nós somos seres, nós precisamos de convívio, nós precisamos, né, de pessoas, nós precisamos expor os nossos dotes, os nossos talentos, as nossas capacidades. Precisamos de relacionamentos interpessoais. O ser humano é um ser social, ele precisa de ouvir, precisa de falar, precisa estar inteirado numa sociedade. Mas estar inteirado, estar associado, estar ligado a qualquer tipo de associação, ao ponto de que? Qual é o encabeçamento disso? O que governa isso? Qual é a tendência? É aquilo que vai mexer com o meu ego? Hoje nós estamos no tempo, né, do adoração, chamado hedonismo. Hedonismo é você é o Deus, você é Deus. É o prazer pelo prazer. Eu tenho o direito de ter prazer, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito. E o seu corpo se torna essa usina de prazer. E a sociedade está pregando justamente isso. Há uma tendência forte de fazer da pessoa esse centro hedonista, onde tudo tem que circular, orbitar nas suas necessidades. Tanto é que o mercado hoje trabalha. Cosmética, então, das mulheres, tudo. Nossa, esse é o maior. Esse, vou falar para você, é poderoso. Por quê? Porque sabe, estuda. Pessoas que ficam trabalhando dioturnamente para projetar algo que possa satisfazer. Já perceberam que nós somos insatisfeitos? Uma pessoa compra um veículo, ele compra um veículo, não compra para a vida toda, porque logo tem um outro
está superando e ele não resiste, ele precisa trocar. Ele não precisa, não necessita. O que ele tem, o Fiat 589, não satisfaz. Não. Precisa um melhor, mais potente, mais bonito, top de gama. E nós justificamos isso. A verdade é essa, então a desculpa, sabe, não, porque hoje o mercado moderno então precisa, as rodovias, mas na verdade nós sabemos que dá para viver. E se satisfaz, e pior não é isso, pior não, melhor, que dá para viver e conceituar riqueza na simplicidade. Esse é o grande questão. Mas nós não, somos seduzidos. Por quê? Porque tem uma fábrica potente, poderosa, um universo trabalhando, bombardeando a nossa consciência todo dia, toda hora, e não quer dar tempo de você pensar e raciocinar e refletir. Concorda comigo? Essa é a verdade. Quando o Senhor quer um tempinho para nos chamar no canto assim, dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, não seja a vossa vaidade acentuada a tal ponto que isso vai contaminar o coração de vocês. Não significa que nós vamos viver uma vida medíocre, não é isso, mas o equilíbrio, o entendimento, a satisfação. Se Jesus Cristo, na sua simplicidade, e se o nosso conceito de riqueza, de prosperidade não é satisfação em Cristo Jesus, podemos ganhar tudo em nome de Jesus, mas não ganhamos Jesus Cristo. Podemos ganhar tudo em nome dele, mas não ganhamos ele, não ganhamos a pessoa dele. Ganhamos a prosperidade de Jesus, ganhamos a saúde de Jesus, ganhamos a igreja de Jesus, ganhamos o ministério de Jesus, ganhamos o louvor de Jesus, ganhamos tudo de Jesus. Falamos em Jesus, colocamos uma faixa, tudo, menos a pessoa de Jesus. E Estevão, o que aconteceu? Você lembra? Quando ele estava sendo martirizado, acho que foi a Sara que leu, alguém leu? Que disse, Senhor, não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que valem. Por quê? Porque eles estão sendo seduzidos pela tendência. É uma multidão. Olha, ele orou para que o Senhor perdoasse o pecado de uma multidão. Irmãos, quem tem satisfação em Jesus Cristo tem graça para perdoar uma multidão de pecados. Agora, quem não tem satisfação em Jesus Cristo tem uma multidão de possibilidades, mas não tem o Senhor da glória no coração. Então, que Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Alguns minutinhos aí para a reflexão, compartilhamento, bênçãos. Aliás, deixa eu dizer. Não pode ir. Já divulgo esta é a aula de hoje. Próxima aula, segunda-feira. Bem-vindos em nome de Jesus. Um abração lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, CEPAM. Olha, que o Senhor vos abençoe grandemente. Os alunos querem mandar um abraço aí para os alunos lá da CEPAM? Respondam um forte amém. Amém.